Boa noite, amada igreja, graça e a paz. Gostaria de convidar todos vocês a se colocarem de pé nessa noite. Essa noite que para muitos de vocês aí, para mim também, às vezes deu uma preguicinha de sair de casa, nesse clima chuvoso, às vezes dá vontade de ficar em casa. Mas eu agradeço a Deus e honro a Deus pela sua vida, de você estar aqui presente com a gente nessa noite, para que nós possamos adorar, nós possamos bendizer, nós possamos como um só corpo, como uma só igreja, adorar Ele de todo o nosso coração. Amém? É muito bom nós estarmos aqui reunidos como uma igreja. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade que o domingo é o dia de recarregar os nossos combustíveis, é o momento onde nós buscamos de verdade a presença de Deus. Mas uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração nessa noite como reflexão é que a presença de Deus, ela tem que ser durante todos os dias, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no local onde você estiver, que você possa ser a luz de Cristo, que você possa sempre ter isso em sua mente: eu preciso ser a luz de Cristo. E por isso nessa noite, que você se renda, que você adore Ele de todo o coração, porque nós precisamos disso em nossas vidas. Amém? Vamos declarar então. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a honra somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. O Rei da glória, tu és o Rei da glória, a minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és Senhor, exaltado seja o seu nome aqui nessa noite, Pai. Por isso queremos dizer em uma só voz: Deus, é somente para ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti, Senhor. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória, a minha vida
és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti, pois Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Só Tu és, Senhor. Por isso queremos, Deus, nos render, queremos Te exaltar aqui nessa noite, Pai, e declarar mais uma vez, Senhor, de uma só voz, de todo o nosso coração, que só o Senhor é. E não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Salmos, capítulo 24, versículo 7 diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir esse nome de novo? Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, com um abraço bem forte, um aperto de mão bem caloroso, que hoje está friozinho. Vou cumprimentar todo mundo, né? Eu falo, eu tenho que fazer, né? Passa aí. Saudamos você também que nos acompanha pela internet. Saiba que você é muito bem-vindo aqui. Faça uma visita para nós. Nós esperamos você aqui com a gente. Bom, queridos, sejam bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindos a esse lugar de oração, a nossa comunidade. Esperamos que você se sinta muito bem acolhido aqui conosco, lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. E eu tenho alguns avisos para passar para você, não quero tomar muito tempo, mas que você possa prestar atenção aí na sua faixa etária, no seu ministério, aquilo que diz respeito a você, para você não ficar de fora das nossas programações, tá bom? E o primeiro dos avisos é a nossa Last Night. Nós temos aí quarta-feira um evento com os adolescentes. Eu ia falar para eles fazer barulho, mas o exército está em peso aqui hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, você que tem um filho adolescente, você que tem um sobrinho, um irmão, você que é adolescente, nós convidamos você para estar com a gente quarta-feira. Nós vamos falar um pouquinho sobre frutos do arrependimento, às 8 horas, um ambiente totalmente preparado para te receber aqui. Nós também temos aí a programação especial de Páscoa na semana que vem. Nós pedimos para que você fique atento. Na sexta-feira, a nossa comunidade tem o costume de fazer a mesa da ressurreição, onde você vai abençoar uma família, vai receber alguém na sua casa, vai ministrar ali o momento da ceia, não como um pastor ou presbítero, mas de uma maneira simbólica. E nós pedimos para você que gostaria de participar desse momento com a gente, momento abençoador. Ano passado, inclusive, nós reunimos todos os jovens em um local só, fizemos um momento ali, foi super legal. Então você que deseja participar, envia a mensagem mesa para o nosso WhatsApp da secretaria, ou você pode deixar o seu telefone no balcão, se for da sua preferência, para que nós possamos entrar em contato com você e passar algumas instruções de como ocorre esse momento, tá bom? No dia 31, nós não teremos o culto das 10 horas, então domingo que vem às 10 horas, se você aparecer aqui, infelizmente as portas estarão fechadas, mas nós estaremos aqui às 6 horas da manhã, um tempo maravilhoso, onde nós podemos adorar o Senhor ao nascer do sol, um tempo incrível, e fica o nosso convite para você estar com a gente. E às 7 horas da noite nós teremos o especial de Páscoa, o Ele Vive.
você também é nosso convidado. Faça convite para alguém da sua família, para algum parente seu, amigo, estar com a gente nesse momento, nesse musical, um momento muito abençoador. O meu recado é para você agora, homem, você que ainda não fez a sua inscrição para o nosso retiro. Talvez hoje seja o checkmate, talvez não, é o checkmate. Hoje é a última oportunidade que você tem para dar o seu nome, para participar com a gente. Inclusive nós temos uma lista de espera, mas nós decidimos priorizar aqueles que frequentam a igreja, aqueles que são membros da igreja. Então você que ainda não fez a sua inscrição, por favor, passe no balcão ao final do culto, ou você pode estar mandando uma mensagem no WhatsApp da secretaria, mas nós não conseguimos garantir. Então, por favor, hoje, se você tem a disponibilidade, se você está aqui, se Deus está tocando no teu coração e você tem que ir, chega lá no balcão, retira a ficha com a gente e vamos para esse tempo entre homens, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós iremos orar, fazer o nosso louvor financeiro agora. Nós cremos que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque mais um domingo nós podemos nos reunir em comunidade, Pai. Te agradecemos porque nós podemos te adorar livremente. Nós te agradecemos porque nós podemos sair das nossas casas com tranquilidade, chegar aqui, adorar o teu nome, Pai, sem nenhuma e qualquer dificuldade, sem nenhuma perseguição, Pai. Nós somos gratos por isso. Pai, eu quero te agradecer também agora por todas essas ofertas, esses dízimos, ó Pai, que serão colocados aqui nesse gasofilaço. Pai, eu peço para que o Senhor continue, ó Pai, sustentando as famílias dessa igreja, sustentando as famílias dessa cidade, ó Pai. Se porventura alguém aqui, Jesus, que passa por uma fase de desemprego, passa por dificuldades dentro de casa, que não tem a condição de ofertar na tua casa, ó Pai, nós pedimos para que a tua mão de provisão venha invadir esses lares agora, ó Pai. Que o Senhor possa estar agindo com providência essas famílias, abrindo as portas de emprego, ó Pai, tocando nessa área, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor receba o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantarmos, você pode devolver o seu dízimo aqui à frente, amém? As palmas. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando do deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se tu tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
Pai, não existe, Deus, outro local, Senhor Deus, que nós possamos estar, Senhor Deus. E quando eu estou falando isso, Pai, não é no sentido de estarmos na igreja, Pai, mas é o sentido de estarmos, Pai, na Sua presença. Em todos os momentos, ó Pai, o Senhor, Senhor Deus, se torna, Senhor Deus, real em nossas vidas, ó Pai. E nós podemos perceber isso, Senhor Deus, em todos os detalhes em nossa volta, Deus. Desde, Senhor Deus, a nossa capacidade, Senhor Deus, de respirar, Senhor Deus, o sol, Senhor Deus, que nasce pela manhã, pelo prato de comida que nós temos, Senhor Deus, no almoço, ali o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente, Deus. Deixa, Deus, das nossas maiores conquistas até os mais mínimos detalhes, que para nós às vezes parece significante, mas ali o Senhor está. E por conta, Deus, de nós sabemos que essa Sua presença, ela é real, que essa Sua presença, ela é constante, ela não muda, ela não nos deixa na mão, ela não nos abandona. Nós queremos, Deus, Te adorar nessa noite. E nós queremos declarar, Deus, que não existe, Deus, um local melhor para nós estarmos, a não ser na Sua presença, a não ser nos Seus braços, a não ser, Senhor Deus, em tudo que o Senhor nos proporciona. E por isso, Deus, queremos, Pai, Te exaltar e aprender mais de Ti a cada dia, Senhor Jesus. Seu amor é real aqui. Teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Só tu tens as palavras de vida.
Não existe, Pai, nenhum outro local, Pai, que nós queremos estar. Pois Deus, assim, Senhor, como disse Deus na sua palavra, se nós nos escondermos no mais profundo vale, ou se nós subirmos da mais alta montanha que existe nesse mundo, o Senhor está lá. O Senhor está para nos dois locais, independente de onde nós estamos, independente, Senhor Deus, da nossa posição, independente, Senhor Deus, de o que nós estamos vivendo, Senhor Deus, o Senhor se faz presente em nossas vidas, ó Pai. Por isso, Deus, seja, Senhor Deus, essa mão que nos guia, Pai, que nos tira, Senhor Deus, dos nossos caminhos, Senhor Deus, todos, Pai, e nos leva para a sua vontade. Não queremos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, em nenhum outro local, a não ser na sua presença, e por isso queremos te exaltar, queremos te adorar, Deus, pois só o Senhor é o Rei da glória aqui neste local. Você pode dar uma salva a esse nome, Jesus. Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Não há outro lugar que eu queira estar, só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de Amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, queridos. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Só Ele tem alimento sólido, verdadeiro, suficiente para a nossa alma, nosso espírito, para a nossa vida aqui e eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Se assente com alegria, dando glória a Deus em nome de Jesus. Obrigado, queridos, por esse tempo de adoração gostoso, preparando nosso coração para a palavra. Amém? Você está bem? Amém. Glória a Deus. Se você não está, vai sair daqui bem, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos abençoa, sabia? Bom, queridos, nós estamos numa série, desde o início desse mês, falando sobre maturidade, mais especificamente, voltada aí a uma igreja que vive maturidade, ou que precisa ser madura, não é? E se você tem vindo aí desde domingo, ou tem assistido pela internet, creio que você tem sido abençoado, desafiado, entendendo que Deus tem chamado você para crescer, para avançar, para amadurecer. Quem tem amadurecido aí, em nome de Jesus? Amém? Na fé, em Cristo, na sua vida espiritual. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, mas voltado mais para a igreja, Quero falar sobre uma igreja madura. Para tanto, convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 2. Nós temos essa série, está baseada na carta do apóstolo Paulo, e nós temos aí observado desde o início, desde o primeiro capítulo, alguns pontos. E você até pode pensar assim, mas a última mensagem foi sobre o capítulo 3, e agora nós vamos voltar no capítulo 2, queridos. A palavra de Deus é viva, amém? Então a gente poderia pregar sobre o mesmo capítulo um mês, um ano inteiro, se for o caso, e eu tenho certeza que Deus nos daria coisas novas sempre, amém? Então nós voltaremos aí no capítulo 2 para extrairmos a alguns pontos, uma essência para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, como cidadãos do reino de Deus, mas como igreja também. Antes de nós lermos, gostaria de orar. Feche seus olhos um pouco, convido você a essa oração. Senhor, nós estamos aqui sedentos de Ti, nosso coração almeja, clama, grita, Senhor Deus, por mais de Ti. Pai, só o Senhor tem alimento, só o Senhor tem, ó Deus, algo para nos oferecer suficiente para matar a nossa fome, matar a nossa sede, da nossa alma. Ó Deus amado, que muitas vezes nós nem sabemos o quanto, mas nós precisamos de Ti. Por favor, Senhor, Espírito Santo, abra nosso coração, abra nosso entendimento, abra nossos olhos espirituais. Eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tire toda a distração, Pai, das mentes agora, que todos nós estejamos focados, voltados, ó Deus,
atentos à Tua palavra, e o que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, para atuar nos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, 2 Coríntios capítulo 2, vamos ler o capítulo todo até o versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Esse texto é bonito, é lindo. Paulo está dando aqui uma base, um fundamento, um alicerce, ou quem sabe resgatando isso. Mas antes deste trecho que lemos, deste capítulo, e também depois, há uma grande advertência para a igreja de Coríntios. Paulo está tratando nas suas 2 cartas aos Coríntios, principalmente na primeira, incisivamente contra sérios problemas que essa igreja vem enfrentando. Porque ao longo do caminho ela perdeu de vista a sua essência, a sua base. Ao longo do caminho ela se deixou levar pelo engano do pecado, das heresias, de coisas que entraram dentro da igreja, distorcendo a verdade, e até mesmo de dentro da igreja, deturpando toda a verdade de Cristo. Bases sólidas do Evangelho foram, quem sabe, desconstruídas pelo pecado, por divisões, por confusão em relação a coisas tão básicas, por exemplo, a ceia do Senhor, coisas, por exemplo, em relação à convivência, imoralidade sexual. Paulo trata aqui sobre casamento, Paulo trata sobre mentiras. Paulo fala de diversas áreas da vida, tratando dessa igreja que está, de certa forma, distante daquilo que outrora ela estava, firmada, solidificada, alicerçada, caminhando de maturidade em maturidade, na sua essência, a qual ela foi chamada, a qual ela foi
instituída por Deus, queridos. Por que eu estou dando essa introdução, esse pano de fundo? Porque nós precisamos ter em mente que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela surgiu por conta de problemas. O apóstolo Paulo não estava lá orando pela igreja e pensou, acho que o Espírito Santo está me direcionando, eu estou entendendo que há uma necessidade de escrever algo, estou com vontade de escrever aos Coríntios. Não, ele teve uma chamada, ele teve uma informação. Se você voltar os seus olhos aí para o capítulo 1, versículo 11, nós vamos encontrar aqui uma família que foi usada por Deus na vida de Paulo, para que ele pudesse escrever as cartas. Olha o que diz, capítulo 1, versículo 11: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, pois por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Louvado seja Deus pela família de Cloé, que ela não fofocaram para Paulo, mas foram instrumentos de Deus para trazer à tona sérios problemas, para trazer feridas, para que uma igreja madura fosse restaurada à sua essência. E as cartas do apóstolo Paulo, ela não é uma punição, ela não é uma acusação. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma chamada à essência do evangelho, é uma chamada e uma convocação da igreja para voltar-se ao seu Senhor e viver de fato a plenitude do conhecimento de Cristo, tal como viviam desde o início. Nós não temos tempo, queridos, para observar tantos detalhes, mas eu convido você, se você já leu, lê novamente. Se você nunca leu, tenha essa experiência, leia as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, leia ainda hoje o capítulo 1 e depois ainda o capítulo 3, você vai ver que riquezas que nós podemos tirar de lá. Mas o fato é que quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele apresenta uma problemática, vocês estão vivendo em divisões, há sérios problemas entre vocês estão distorcendo o evangelho, vocês se esqueceram de quem vocês são, vocês se esqueceram do chamado de vocês, tanto é que, se você voltar aí, no versículo 26 do capítulo 1, ele diz: irmãos, considerem a vocação de vocês, considerem, vocês foram chamados por Deus em Cristo Jesus para serem santos. Ele vai dizer isso lá no início da carta, quando ele diz que ele escreve à igreja de Deus, no versículo 2, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, aos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Paulo então vai dizendo a essa igreja: olha, vocês são uma igreja perfeita, teoricamente, uma igreja madura, uma igreja plena, porque vocês têm tudo em Cristo, não lhes faltam nada. Ele vai dizer que nessa igreja eles têm todos os dons, é uma igreja que está fluindo, uma igreja relevante, uma igreja que chama a atenção da sociedade, da cidade em que está inserida, é uma igreja em que todo mundo quer fazer parte, é uma igreja bonita, é uma igreja com uma engrenagem que salta aos olhos de qualquer pastor para liderar, quem sabe. É uma igreja boa, uma igreja bela, mas que de aparência ela sim, porque nas entrelinhas, no seu interior, ela está sofrendo dores por conta do pecado, divisões, intrigas, rixas. Aí você tem que ler a carta para você entender um pouco mais. Mas, queridos, no capítulo 2 é como se Paulo estivesse trazendo à memória dessa igreja o quanto eles são maduros, e eles precisam resgatar a sua essência e não se deixar viver mais pelo pecado, pelo engano, pelas divisões, por tantos problemas que eles estão enfrentando, mas eles precisam voltar à sua essência como uma igreja madura que são. Isso tem a ver com a nossa vida, queridos, porque não só como igreja, mas na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente precisa se atentar ao que de fato é espiritualidade, ou por que não a gente entender o que é uma pessoa espiritual. Você se entende como uma pessoa espiritual?
O que é ser uma pessoa espiritual? O que é ter espiritualidade? Você é uma pessoa espiritual? Você se vê como uma pessoa que pode ser considerado como uma pessoa espiritual? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, queridos. E eu quero aqui separar a nossa conversa em 3 momentos. Nós vamos observar no primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 5, que Paulo nos aponta aqui, que uma igreja madura, ela é fundamentada e firmada sobre uma rocha sólida, chamada mensagem do Evangelho. Uma igreja madura, ela é fundamentada, ela tem como base, como fundamento, e ela é firmada, ela é solidificada sobre uma rocha firme, inabalável, que se chama Evangelho. Sem Evangelho não existe igreja. Igreja sem Evangelho não é igreja. Igreja que se preza por uma igreja verdadeira, é uma igreja pautada, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, queridos. E Paulo, ele traz a ideia da mensagem, do anúncio, da pregação, desde o versículo 1, quando ele diz: anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, ou linguagem de sabedoria. Lá no versículo 4, na parte A, ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, a mensagem do Evangelho, ela não consiste em obra humana, ela não se limita à razão humana, ela não se rende, ela não está fechada, ela não está presa à vontade e à obra humana, de forma alguma, porque o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Cristo, o Evangelho não é nosso. Então Paulo está dizendo: eu, quando preguei para vocês, eu não falei da minha própria sabedoria, com a minha própria razão, e não no sentido de que ele entrou em êxtase para falar do Evangelho, não isso, mas ele não se deixou ser usado por métodos humanos, por filosofias humanas, por conceitos éticos e morais apenas, mas ele se baseou unicamente na palavra de Deus, para pregar o Evangelho, anunciar a verdade que liberta, anunciar a graça salvadora, a misericórdia de Deus revelada numa mensagem, num plano de salvação, o Evangelho. Então, uma igreja madura é uma igreja que está fundamentada nesse Evangelho, nessa mensagem, que não consiste em obra humana, mas é demonstração do poder do Espírito. Ele diz no versículo 4, na parte B, que foi uma demonstração do Espírito de poder, o poder do Espírito. Poder do Espírito, no anúncio da palavra, na pregação do Evangelho, no ensino das Escrituras. Uma igreja madura, uma igreja que caminha, que é fundamentada, é firmada na pregação do Evangelho pelo poder do Espírito, que orienta a igreja por meio da sua palavra. Acho muito interessante que desde o capítulo 1 ele enfatiza isso: o meu discurso, o meu ensino, a minha pregação, a minha ministração, o anúncio, é sabedoria divina, é pelo poder de Deus, não tem nada a ver do que vocês estão imaginando, ou quem sabe vocês estão se deixando levar. Não é ler um livro que vai te apresentar todo o Evangelho, é o Espírito de Deus que traz vida, é o Espírito de Deus que revela, e a gente vai ver isso um pouco mais. Mas ainda nessa primeira parte, do verso 1 a 5, nós vemos que a mensagem do Evangelho, queridos, ela é cristocêntrica e cruciforme. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho é cristocêntrico e cruciforme. Que isso, pastor, de comer? Por que cristocêntrico? Porque tem Cristo no centro, na centralidade. Ele é o centro. Ele é o centro. E como centro, ele é suficiente. Ele tem autoridade, ele tem governo, ele tem comando. Ele é o mais importante.
Ele é o primordial, Ele é prioritário, Ele é antes de tudo, acima de tudo e depois de tudo. Cristo é o centro, é a base, é o alicerce. Mas é cruciforme. Por que cruciforme? Porque sem cruz não há salvação. Porque a salvação de Deus se revelou na cruz de Jesus. E essa cruz, ela não pode ser deixada de lado. E não é uma cruz com Jesus pendurado ainda, é uma cruz vazia. É uma cruz vazia, mas encharcada de sangue, com pedaços de carne de alguém que se deu, que se entregou, que se esvaziou de si mesmo e foi até a última consequência, fez o que nós não poderíamos fazer, pagou a nossa dívida com Deus. Essa é a centralidade do Evangelho. Por isso que ele vai dizer no versículo 2: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a base de uma igreja madura. Esse é o alicerce, a pedra fundamental, a base, o alicerce sobre o qual uma igreja cresce e é edificada. Jesus Cristo e este crucificado, queridos. E nós lá para frente, ele vai dizer que, se você puder colocar aí, querido, capítulo 3, capítulo 3, me perdi aqui, mas eu tenho uma referência fantástica. Eu não vou lembrar, mas aqui no capítulo 3, queridos, ele vai dizer que ninguém pode colocar outro alicerce, outro fundamento, sobre este que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce. Então, uma igreja madura, meus queridos, é uma igreja que tem a mensagem do Evangelho cristocêntrica, cruciforme, no poder do Espírito, e que não abre mão disso, não abre mão. Olha aí, obrigado, queridos, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, a pedra fundamental sobre a qual a igreja cresce, é edificada. E se a gente pensar na nossa vida particular, meus queridos, nós não podemos viver de forma individualista, achando que nós podemos ter a nossa fé exclusivista, sem o outro, sem essa verdade, uma espiritualidade vazia, fútil, gélida, fria, fracassada, sem Jesus. Sem Jesus Cristo, sem a pedra fundamental, sem o alicerce que é Cristo, a mensagem da cruz, é impossível falar de uma espiritualidade verdadeira, genuína, de uma espiritualidade que traz vida. É impossível, o mundo fala disso. Hoje está cada vez mais normal ouvirmos isso até nas empresas, no meio corporativo. Na internet a gente vê sobre isso, espiritualidade a todo instante, em todo lugar. Mas uma verdadeira espiritualidade, somente aquele que é Senhor do universo, somente aquele que é o dono de tudo, pode nos dar. Ele é o alicerce. Agora olha que interessante, por que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios? Olha, a minha mensagem, ela não consistiu de sabedoria humana, a minha mensagem, a pregação do Evangelho a vocês, consistiu no poder do Espírito de Deus, e é uma mensagem cristocêntrica, cruciforme. Sabe por quê, queridos? Porque essa mensagem é que gera fé verdadeira e genuína. Nós queremos ter fé, nós só podemos ter fé verdadeira e genuína através da pregação autêntica do Evangelho, puro e simples, através da mensagem, através das Escrituras, da Palavra de Deus. A fé não vem por meditação, a fé não vem por conversação, a fé não vem por pensamento positivo. Não, querido,
A fé não vem por uma fonte em tal lugar que, vai lá, que lá você vai encontrar a fé. Não, queridos. O que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem da cruz. É isso que gera fé. Então ele diz no versículo 5, que a mensagem do Evangelho, desta forma, certa, correta, que gera uma igreja madura, é para uma fé inabalável. Olha o que ele diz no versículo 5, põe aí por favor, querido. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porque se a gente prega um evangelho falso, nós teremos uma fé falsa. Se nós pregamos um evangelho falso, pautado e guiado por métodos humanos, por filosofias humanas, e não pelo poder de Deus, nós teremos uma fé na fé. Nós teremos uma fé na personalidade humana de quem prega, e não a fé em Jesus Cristo. Se a gente vem para o culto, e só lembra do que o pastor falou, e não volta os olhos e o coração para o que foi falado, para a mensagem que foi proclamada, que nos leva a Cristo, alguma coisa está errada, ou quem ouve ou quem está falando. Precisa rever nossos conceitos, porque a mensagem do Evangelho, queridos, ela nos leva diante do Pai, ela nos leva ao conhecimento da verdade que é Cristo. Simples, não tem segredo, amém? Segundo lugar, nos versículos 6 a 12, nós temos aqui o mistério de Deus. Uma igreja madura é uma igreja que tem e desfruta do mistério de Deus. Que mistério é esse? Nós entendemos, queridos, que é a sabedoria divina e eterna. Está escancarado, o apóstolo Paulo fala no versículo 7, que a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Uma igreja madura, ela não só tem a mensagem do Evangelho, da salvação cristocêntrica, cruciforme, mas ela entende que este mistério é um mistério que estava oculto desde a eternidade. Estava oculto até que surgiu, até que apareceu, até que foi revelado numa pessoa, Jesus Cristo. Ele é a revelação de toda a verdade, de todo o amor, de toda a glória, de toda a plenitude de Deus. Ele é a revelação de toda a sabedoria, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cristo é a sabedoria de Deus. Se você voltar aí no capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas vocês são dele. Dele quem? De Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo, da parte de Deus, se tornou a nossa sabedoria. Queridos, eu fico pensando, como seria a nossa vida se Jesus Cristo não tivesse revelado? Como seria a humanidade se Jesus Cristo não tivesse sido revelado? Como seria a sociedade? Como seriam as famílias? Porque nós temos, queridos, a oportunidade de, em Cristo, sermos restaurados a nossa imagem perdida. Imagem, identidade e propósito perdidos lá no Éden. Quando o pecado entrou no mundo através de uma desobediência, de um erro, de um engano, por um casal, o primeiro casal, que decidiram desobedecer, influenciados, se deixaram levar pela tentação, e entraram no engano e sofreram grandes consequências, e toda a humanidade vem sofrendo desde então. Mas a graça maravilhosa de Deus
a misericórdia eterna do Senhor, ela se revelou em Jesus Cristo, nos trazendo paz, nos trazendo salvação. Mas nós precisamos entender que esse mistério, queridos, é a sabedoria revelada pelo Espírito de Deus. Lá no versículo 10, gostaria que você juntasse aí o versículo 10 na sua parte A, com a parte B do versículo 12, você está com a sua Bíblia aberta aí, você consegue fazer isso. Aqui no telão acho que a gente não vai conseguir. Mas olha só, se você juntar a parte A do versículo 10 com a parte B do versículo 12, você vai ter um grande propósito aqui. Diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós. Revelou isso o quê? O mistério, o que estava oculto, a sabedoria divina e eterna. Quem? Cristo. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito. Agora vai lá na parte B do versículo 12. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, queridos. Uma igreja madura é uma igreja que se entende alvo, se entende, queridos, portentora da revelação do mistério de Deus, que é Cristo, e não abre mão, não abre mão. E isto é uma grande chamada do apóstolo Paulo para que a igreja não continue no erro e não entre em mais erros. Por que nós nos enganamos? Por que nós caímos em erros doutrinários? Muitas vezes é perigoso. Eu não sei você, mas eu tenho um zelo em relação à palavra de Deus. Eu fico vendo às vezes mensagens, pregações, coisas que se falam na internet. Eu falo, meu Deus, de onde tiram tanta besteira? De onde constrói-se tanta ideologia falsa, errada, distorcida em relação ao Evangelho, e se pregam com tanta veemência e uma certa autoridade, considerando que estão falando a verdade? Quantas multidões estão caindo nesse engano, por uma simples falha de entendimento, de interpretação da palavra, queridos. Precisamos ter cuidado, cuidado. E às vezes estamos, muitas vezes até enredados ou numa prática, num hábito que caracteriza um pecado por conta de um entendimento errado da palavra. A gente precisa estar atento, nós precisamos estar atentos ao mistério de Deus em Cristo Jesus, queridos. A verdade, meus irmãos, é que este mistério de Deus, Cristo, foi revelado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque somente pelo Espírito podemos ter essa revelação do Evangelho. Somente pelo Espírito podemos ter, receber, compreender esse Evangelho. Porque o Espírito sonda todas as coisas. Versículo 10 no capítulo 2. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 11, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Às vezes nós queremos obter o conhecimento, a sabedoria, por osmose, né? A gente parece que busca do nosso âmago, lá de dentro, ter o conhecimento, a sabedoria. A gente lê livros, a gente consulta pessoas, a gente vai atrás de um monte de coisa, de método, de recurso, para ter sabedoria, não é? Bate cabeça, porque não tem sabedoria, queridos. Mas quando Paulo fala aqui de sabedoria de Deus, sabedoria divina, ele está falando da graça salvadora em Cristo Jesus. É a verdadeira sabedoria que nós precisamos conhecer, a salvação em Cristo, tão cara, tão necessária, tão urgente, a todos nós, a igreja, a todo mundo. E ele está dizendo, essa sabedoria,
este conhecimento, este mistério, esta revelação só pode ser dada pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele não é uma pomba, o Espírito de Deus, ele não é uma ideia, o Espírito de Deus não é uma força, o Espírito de Deus não é um vento impetuoso, o Espírito de Deus é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, é Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Portanto, Ele sonda as coisas inescrutáveis de Deus, Ele conhece a mente de Deus, Ele conhece o coração de Deus, Ele sabe quem é Deus, porque Ele é Deus, e Ele só pode revelar ao seu coração, ao meu coração, ao coração dessa pessoa que você clama e busca as verdades libertadoras do Evangelho, do mistério que estava oculto e foi revelado por Ele. Só o Espírito de Deus, somente Ele. É como nós conhecemos lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Paulo fala ainda nas cartas 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ninguém pode declarar, ninguém pode confessar, professar a sua fé em Jesus, senão pelo Espírito Santo. Porque a nossa mente, ela é cativa ao engano, a nossa mente carnal, sem o Espírito Santo, ela é impossível de compreender as coisas de Deus. A gente vai ver isso um pouco depois. Se não fosse o Espírito Santo, vou dizer isso, faz tempo que eu não digo isso aqui, não é? Se não fosse o Espírito Santo ligar o disjuntor no nosso coração, que estava apagado, desligado, e jamais teríamos a capacidade de fazer isso. O Espírito Santo vem com a pregação do Evangelho, com o ensino acerca de Jesus, com a mensagem do Evangelho. Ele vem, quando você ouve, você escuta, quando entra no seu ouvido, ele abre os seus ouvidos espirituais, você entende, você compreende, você crê, ele acende uma chavinha chamada fé, e agora você tem vida, porque ele passa a habitar no seu coração. É isso que acontece, é por ele. Eu citei hoje de manhã, vou citar novamente. Ainda nessa semana eu conversava com um casal, e o casal, eu pude dizer a eles, olha, eu mandei mensagem para o seu filho, hein? Mas já faz alguns dias eu não tive retorno, convidando aí para umas atividades. Aí eles falaram assim, ei pastor, esse daí é difícil, hein? É difícil pegar ele, pastor, tá difícil. E quantas pessoas a gente escuta isso? Acerca de outros, quem sabe mulheres aqui estão clamando, orando pelos seus maridos, e está dizendo, pastor, está dizendo, é difícil, quantos irmãos estão clamando por suas esposas, pais clamando pelos seus filhos, filhos chorando pelos seus pais, estão dizendo, é difícil, porque não crê, parece que não abre os olhos, não entende, não sai do lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu disse isso para esse casal, nessa semana, eu falei, olha, é difícil pegar ele, não é? Mas sabe de uma coisa? Tem o tempo certo, em que o Espírito Santo vai pegar ele, e quando o Espírito Santo pegar ele, aí você vai ver que é difícil pegar ele, porque quando o Espírito Santo pegar ele de jeito, ninguém segura, porque vai ser uma transformação de dentro para fora, por inteiro, que você não vai mais reconhecer seu filho. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, queridos. Como que nós vamos querer entender Deus, entender as coisas de Deus, sem o Espírito dele? É o Espírito que dá vida, é o Espírito que nos move, é o Espírito que nos faz levantar, é o Espírito que nos acende. Efésios capítulo 2, outrora no pecado vocês estavam mortos. Você já viu algum morto vivo, morto andando por aí? Não. O que o morto faz? Não faz nada, não tem vida. E a palavra de Deus diz,
que antes de termos o Espírito de Deus em nós, antes de crermos em Jesus, é como se estivéssemos mortos, apagados, sem vida. Mas quando o Espírito de Deus entra, quando o sopro eterno vem sobre nós e nos enche, nos infla do seu amor, da sua graça, queridos, a vida abundante, vida plena, paz com Deus. Meus irmãos, é pelo Espírito Santo. E sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo vai dizer que o mistério de Deus é revelado pelo Espírito, porque o Espírito é o Espírito de Deus, que sonda as coisas de Deus, o único que conhece Deus, de fato, porque Ele é Deus. Mas sabe, queridos, ele fala o seguinte no versículo 12: nós não temos recebido o Espírito do mundo, não, e sim o Espírito que vem de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aí? Amém? Para quê? Versículo 12: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tem uma razão e um propósito para o Espírito de Deus habitar em você, para o Espírito de Deus trazer vida a você, para que você conheça cada vez mais algo tão simples, tão básico, tão fundamental, tão essencial, tão imprescindível para a sua fé, para a sua jornada: Jesus Cristo e o que Ele fez por você. Para que, olha o que ele diz, versículo 12: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não nos custou nada, mas teve um alto preço, e nós recebemos gratuitamente pelo Espírito de Deus. E nós precisamos conhecer cada vez mais uma igreja madura. É uma igreja que entende essa revelação, está olhando para essa revelação, não tira os olhos, não tira o foco, não tira a atenção dessa revelação, porque se ela perder o foco dessa revelação, essa luz que ilumina o meu caminho, eu vou me perder, eu vou me distanciar, eu vou cair no erro, no engano. Queridos, é um mistério. Deus é mistério, o Evangelho é mistério, o Espírito de Deus é mistério, mas é um mistério revelado no Evangelho. Nós podemos conhecer pelo Espírito de Deus, amém? Para a gente finalizar, a última parte do versículo 13 ao versículo 16, eu entendo que uma igreja madura é uma igreja que está submissa e é orientada pelo Espírito de Deus. É uma igreja mentoreada pelo Espírito de Deus. Uma igreja madura tem a mensagem do Evangelho. Uma igreja madura, ela tem o mistério de Deus revelado. Uma igreja madura, ela está sob a mentoria do Espírito Santo. Paulo fala muito sobre sabedoria aqui. Pelo menos na minha tradução bíblica, na versão bíblica que eu uso, essa aqui é a NAA, muitos aí acho que adquiriram, né? Naquela campanha que fizemos, aproveitando aí a venda de Bíblias da editora Pendão Real, a nova tradução, Nova Almeida atualizada. Pelo menos nessa tradução, eu contei aqui no capítulo 1, 9 vezes a palavra sabedoria. No capítulo 2 também 9 vezes a palavra sabedoria. Dentre 16 versículos, Paulo fala 9 vezes a palavra sabedoria. Será que ele quer dizer alguma coisa? Uma igreja madura é uma igreja que tem sabedoria, mas uma sabedoria que vem de Deus e não de si mesma. Uma igreja madura é uma igreja que tem a sabedoria espiritual, e essa sabedoria espiritual é ter o ensino do Espírito. Nós não somos guiados por nós mesmos, pela nossa própria razão. A igreja tem uma direção, a igreja tem um mentor, a igreja tem um guia, a igreja tem um cabeça, a igreja tem um diretório, um mapa. Nós não estamos aqui por conta própria, nós não fazemos o que queremos.
A sabedoria espiritual, queridos, é ter o ensino do Espírito Santo. Paulo disse no versículo 13: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que será isso? O que é ser espiritual? O que são coisas espirituais, queridos? Vamos avançar aqui rapidinho. Aqui no versículo 14, no versículo 15, nós entendemos que a sabedoria espiritual, ela é ter o discernimento do Espírito. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Claro, nós acabamos de ver no ponto anterior, que é o Espírito Santo quem revela, e somente aquele que recebeu o Espírito Santo por crer em Jesus, entende as coisas de Deus. Então, começamos a entender que as coisas do Espírito, ou as coisas espirituais, que são conferidas no versículo 13, coisas espirituais com coisas espirituais. Que coisas espirituais são essas? São anjos? São demônios? É o mundo espiritual, como se fosse uma matrix em que você entra e você sai dessa realidade. Isso não é coisa espiritual que o Evangelho está ensinando, que Paulo está ensinando, queridos, embora isso seja um fato, seja uma realidade. Anjos, demônios, coisas que a gente pode perceber, sentir, ver, mas isso não são coisas espirituais que são fundamentos para a nossa fé, não, e não podemos ser deixados guiarmos por isso. Uma pessoa espiritual não é aquela que tem percepções de coisas aleatórias, que ela vê que ninguém está vendo, não. Sentir um arrepio, o Espírito Santo de Deus está aqui, querido, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você não precisa sentir, você crê, você confia, Ele te impulsiona e te encoraja a buscar a Deus. Paulo está falando que essas coisas de Deus, o Evangelho, a graça, a salvação, fundamento sólido, somente quem tem o Espírito de Deus pode compreender coisas espirituais com coisas espirituais. Portanto, não pense que qualquer um que for ler a Bíblia vai entender, não vai. Você pode dar uma Bíblia para um camarada e deixar ele ler 10 vezes, ele não vai entender, se o Espírito Santo não entrar nele, se o Espírito Santo não abrir a sua mente, o seu coração, ele não vai entender nada. É o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, ora, versículo 14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita, não entra no coração quem não tem o Espírito de Deus. Não adianta você pregar, não adianta você falar, não adianta você insistir, você vai dar soco em ponto de faca, se você não orar, se você não colocar nas mãos do Senhor, se você não esperar o Espírito Santo de Deus fazer, se você não confiar que o Espírito Santo vai fazer, porque eles são loucura, Paulo diz, e ela não pode entendê-las. As pessoas naturais não podem entender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E como que é esse discernimento espiritual? É você ser mentoreado pelo Espírito Santo na sua mente, no seu coração, a partir da palavra de Deus, que te orienta a uma fé verdadeira e prática. Amém, igreja? Versículo 15, ele diz ainda, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas. Que coisas que a pessoa espiritual julga? Quem é espiritual? Você já respondeu aí, né? Quem é espiritual? É quem tem o Espírito de Deus, simples assim. Não há maior e menor no reino de Deus, não há. Não há pessoas, num topo, num patamar, num nível diferente. Não há, queridos. O que há é experiência, é conhecimento, é vivência. Isso qualquer um de nós podemos ter pelo Espírito de Deus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala que tem pessoas espirituais, tem pessoas que não são, simples. A verdade é, você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus que te revela o Evangelho, que te revela Jesus Cristo e este crucificado, você é espiritual.
A sabedoria espiritual, queridos, é ter a mente de Cristo. Uma igreja madura que é mentoreada pelo Espírito de Deus, ela tem a mente de Cristo. Lá no versículo 16, o apóstolo diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa o instruir? Quem, queridos? Nenhum de nós, jamais. Somente o Espírito de Deus, não é? Vocês entenderam isso? Amém? Mas nós temos o Espírito de Deus. Então por isso ele fala: nós porém temos. Pode colocar ali, querido, versículo 16, por favor. Nós porém temos a mente de Cristo. Por quê? Porque temos a revelação do mistério de Deus, dada pelo Espírito Santo. Aí, você pergunta assim: tá, mas o que tudo isso tem a ver com maturidade? Bom, você se lembra que no início eu falei que essa igreja de Corinto estava passando por situações bem delicadas. O apóstolo Paulo está chamando essa igreja novamente à sua essência. Vocês não podem mais viver assim, em divisões, em pecado, em distorções da verdade. Não podem. Se de fato vocês têm o Espírito de Deus, por favor, faça-me o favor, volte à centralidade do Evangelho. Não viva por si mesmo, não viva pela sua própria razão. Perdoe quem tem que perdoar, abra a mão da sua razão, deixe de lado o seu orgulho, sua soberba, renuncie o seu pecado, larga a mão de ser ignorante, larga a mão dessa impureza sexual, dessa fornicação, desse adultério. Para de brincar com o Espírito Santo, para de brincar com as coisas de Deus, para de brincar de ser igreja, para de brincar de ser crente, para de brincar de ser espiritual, porque você é criança, porque você é imaturo. Não sou eu que estou dizendo isso, olha o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 1 do capítulo 3, coloca aí por favor, queridos. Depois de dar essa base toda sobre o Evangelho, sobre uma igreja madura, o que é ser uma igreja madura, ele diz: eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, embora nós vemos que no capítulo 2 foi muita solidez. Mas ele diz: porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Uma igreja madura é uma igreja que está alicerçada e fundamentada na mensagem do Evangelho. É uma igreja que tem o mistério de Deus revelado pelo Espírito. É uma igreja que é mentoreada pelo Espírito de Deus para não viver assim. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos crescer na nossa graça, na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Se hoje você precisa renunciar a algo, abrir mão de algo, para você voltar à essência do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus, discípulos de Jesus, templo do Espírito Santo, por favor, querido, faça isso. Não deixe para amanhã. Peça perdão ao Senhor, renuncie o pecado, viva uma vida madura, deixa de ser criança. Eu falo isso com temor e tremor. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja madura. A gente fica tentando agradar a Deus, fazendo muitas coisas, querendo alcançar o mundo, como é a nossa visão, mas se a gente não arrumar a nossa casa interna, se a gente não perdoar o irmão, se a gente não considerar o fraco, se a gente não abrir mão da nossa razão, queridos, do nosso orgulho, se a gente não deixar de lado picuinhas, meus irmãos. Jesus Cristo fala às 7 igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o Espírito de Deus.
Por quê? Porque o Espírito Santo quer mentorear a igreja, mas nós não podemos ficar presos no pecado em nós mesmos. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar em pé. Os irmãos do louvor, por favor. No capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras, cresçam. E sabe, queridos, eu quero complementar com esse texto de Colossenses. Se puder colocar aí, queridos, Colossenses, capítulo 1, versículo 26 até o 29, e eu quero encerrar com esse texto. Diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, nós, a igreja. A estes, os santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um, todos e cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Essa palavra perfeita em Cristo, a sua raiz no original grego é o mesmo significado da palavra madura, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios. Sabe o que Paulo está dizendo? O propósito maior do Evangelho não é simplesmente salvação eterna, é fazer Cristo ser formado em você, é fazer Cristo ser gerado em você, e que você se pareça mais com Ele a cada dia. É fazer com que a igreja de Cristo seja verdadeiramente uma igreja que expressa quem Jesus é, e que o mundo possa conhecer isso. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai, nós precisamos de Ti. Há uma chamada urgente do Evangelho, para que sejamos pessoas maduras de verdade. E maturidade nós entendemos, Senhor, que não tem a ver com idade, porque quantos adultos são como crianças diante do Senhor, birrentas, crianças que se jogam no chão, que querem chamar atenção, que fazem meninices, crianças que não estão nem aí com o que importa, crianças que estão virando as costas, Deus, para o que realmente importa, estão se entregando a seus prazeres carnais. Senhor, nos perdoa. Oh Deus, perdoa o nosso coração enganoso. Pai, nos traz de volta a essência, nos traz de volta ao primeiro amor. Se alguém aqui ainda, Senhor Deus, se há alguém aqui, Senhor Deus, que ainda não conhece o Senhor Jesus, não se entregou ao Senhor Jesus, não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, toca nesse coração, faz cair toda a barreira, todos os grilhões. Pai, revela o teu glorioso nome nesse coração. Mostra essa pessoa que ela é amada pelo Senhor, que o Senhor tem um plano eterno, mas um propósito de vida abundante aqui na terra, que há perdão em Cristo, que há salvação, há restauração para o casamento, há restauração para a família, há, Senhor Deus, respostas que só o coração tem, perguntas, mas o Senhor responde. Pai, em nome de Jesus, completa a tua obra em nossas vidas, Senhor, que um dia o Senhor começou em Cristo Jesus, até a sua volta gloriosa, e que o Senhor possa olhar para a igreja de Sertanópolis, para a IPI de Sertanópolis, para a igreja do Senhor, como uma igreja madura, que entende quem é, a sua identidade, o seu fundamento, o seu alicerce, e o seu propósito, que é se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Quem crê diz amém? Amém, queridos. Eu quero te convidar a nós cantarmos essa canção,
em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração e enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Tenha nas suas mãos, quero impetrar a bênção. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor indescritível,
indestrutível de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a amizade do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, nesta semana e todos sempre, sobre toda a igreja na terra hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Volte em paz, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.